Fala pessoal, o papo hoje aqui é finanças, mas é finanças para os baixinhos. Já passou da hora de ensinarmos às nossas crianças o valor do dinheiro, como que ele se movimenta, como tudo acontece. Então, meu nome é Natanael Filho, fica até o final desse vídeo que eu vou deixar 9 dicas muito importantes para você plantar a sementinha da educação financeira na cabeça dos seus baixinhos. Toca aqui e vamos para o vídeo. Mesmo não sendo economista, a gente consegue passar para os nossos filhos uma noção exata do valor do dinheiro, do compromisso que a gente tem que ter com ele e até desmistificar algumas coisas, algumas crenças limitantes que a gente ouve a vida inteira, que o dinheiro é uma coisa suja, que o dinheiro está sempre ligado à corrupção e coisas desse gênero. Não, nada disso. O objetivo hoje é mostrar para os baixinhos que uma boa administração, uma boa gestão deste recurso pode ajudá-lo no futuro. Aí você deve estar se perguntando, mas por que as crianças? Porque quanto mais cedo a gente aprende sobre finanças, a gente aprende como fazer uma boa gestão dos nossos recursos, a gente se torna um adolescente responsável, a gente se torna um adulto responsável, e aí a gente vai evitar sérios problemas financeiros que podem acontecer com as pegadinhas dos mercados, com as pegadinhas dos bancos, com tudo aquilo que vai envolver a nossa vida adulta. Quanto mais cedo a criança faz a gestão do dinheiro, é muito melhor para ela. E como é que a criança vai receber alguma coisa? É a famosa mesada. No final do vídeo, eu vou deixar uma dica muito legal para você de qual é o valor dessa mesada, como você deve fazer o acompanhamento e a gestão da mesada que você dá para o seu filho. Mas agora a gente vai falar das 9 dicas. São 9 dicas muito importantes para que as crianças tenham uma relação saudável desde cedo com o dinheiro. A dica número 1 é o exemplo dos pais. Não há como negar que as crianças, via de regra, seguem o exemplo dos seus pais. Então, mostrar para a criança que você tem um controle sobre as suas finanças, sobre as compras que você faz, sobre as aquisições, que você faz uma boa gestão financeira do seu salário, da sua renda, é muito importante. Então, as crianças precisam estar envolvidas nesse mundo um pouco mais adulto para que elas possam se espelhar nos exemplos dos seus pais. Número 2. Converse sobre dinheiro. Ao receber o salário, ao receber uma bonificação, traga esse assunto para o seio da família, converse abertamente, fale dos controles que você tem, fale dos planos que você tem. Talvez você não precise detalhar valores, porque a criança pode se impressionar com esse nível de detalhamento, mas você deve dar a ela uma noção exata do seu comprometimento em saldar suas dívidas, do seu planejamento para a aquisição de um veículo, ou de uma casa, ou de qualquer outro bem. Então é importante que essa conversa faça parte da discussão da família, dos pais com os filhos, a cada momento. Então, periodicamente, busque esse assunto, trate esse assunto com muita transparência, busque exemplos que sejam para o nível de entendimento da criança, para que ela possa saber que sim, o dinheiro tem que ter um uso adequado, tem que ter um comprometimento adequado. Número 3, envolva as crianças nos gastos, na relação da despesa, nas compras dos mercados. É muito importante que elas participem, dê a elas autonomia para fazer algumas tomadas de decisão. Pode ser por uma compra de um chocolate, de uma bala. Mostre para ela exemplos, faça comparações, porque isso tudo vai desenvolvendo na criança um senso de responsabilidade, de comprometimento, de envolvimento com as despesas da família. É muito importante que a criança entenda que compras específicas, objetivos específicos, têm data, têm prazo, têm comprometimento. Então, isso vai ajudar a criança a entender que para eu comprar um carro, eu preciso deixar de fazer algumas coisas,
para poder guardar um pouco do dinheiro, já que o meu objetivo é para daqui a um ano, para daqui a 2 anos. Então, esse relacionamento saudável com o que gastar, no que gastar, quanto guardar, se torna uma conversa comum e ela vai poder entender quando você precisar fazer alguma tomada de decisão que ela esteja diretamente envolvida. Então, traga a criança para as conversas e para esses objetivos específicos. Número 4 é a famosa mesada. É muito importante que se estabeleça um valor de mesada semanal e mensal para que a criança possa ter a sensação de propriedade do dinheiro e aí você vai ajustando os gastos e as despesas que ela vai ter para o nível dela, é claro. O nível de aquisição vai ser totalmente diferente do nosso, mas aquilo vai dando à criança uma sensação de propriedade, de responsabilidade e você vai fazendo os ajustes naturais. No início, talvez hajam alguns desvios, compra excessiva de balas e doces, mas é muito importante que você faça estes ajustes nas suas conversas periódicas com a criança. Mas a mesada é um fator muito importante e eu vou falar especificamente sobre mesada no final do vídeo. Número 5, o valor do trabalho. Ensine as crianças o valor do trabalho, o valor que o trabalho tem, porque o dinheiro não cai do céu. Ou seja, ela tem que entender que a fonte de renda dela pode se esgotar em algum momento, assim como a sua fonte de renda. Então, incentive para que ela faça pequenas tarefas e crie formas de recompensa a estas tarefas. Às vezes, o avô quer dar uma graninha a mais num determinado período, faça com que isso tenha uma conexão direta com alguma tarefa que ela possa executar, para ela entender que o dinheiro não cai do céu e que ela está sendo remunerada por algo que ela fez e fez bem feito. Então, o valor do trabalho é muito importante nessa relação de conscientização financeira para as crianças. Dica número 6, promova a economia e o investimento. É importante que daquela mesada, ou de qualquer outra graninha que a criança receba, ela aprenda que ela precisa economizar. Daí a importância do cofrinho, aquele famoso cofrinho que é simbolizado pelo porquinho. Então, as moedinhas, as notas, ela vai jogando. Se ela tiver uma mesada no valor X, que a gente vai falar lá no final do vídeo, ensine que daquela mesada uma parte necessariamente precisa ser guardada para uma emergência. E aí você vai explicar conceitos como o colchão financeiro, você vai explicar conceitos como a importância dos juros, a importância de ter uma poupança, a importância de criar objetivos com prazos para que ela possa cumpri-los. Então, essa forma, esse ciclo financeiro vai se solidificando, vai ficando mais consistente nas ações do dia a dia das crianças e elas vão amadurecendo. É importante usar o linguajar adequado, os exemplos adequados, para que ela possa ganhar um entendimento relativo à sua idade. Isso é muito importante. Dica número 7, aprender na prática. Não adianta ficar só no mundo teórico. Daquela mesada, daquele valor que a criança ganha, deixe que ela tome algumas decisões, acompanhe, deixe que ela cometa alguns erros para que você possa pegar aquela experiência e explicar para ela os pontos em que ela errou, qual seria a melhor tomada de decisão, e aí da próxima vez ela vai ter um resultado muito mais adequado a um pensamento de uma pessoa um pouco mais madura e que tem uma consciência sobre o melhor uso dos recursos. Então, aprender na prática. Não adianta você cercear e não deixar que ela erre. É importante. O erro faz parte do aprendizado. E aí você vai tomar aquilo como uma referência e vai fazendo os ajustes necessários. Uma pausa só para lembrar que nenhum dos baixinhos nos ouçam. A gente erra até hoje. Então, permitir que a criança erre faz parte da educação financeira. Se a gente erra hoje depois de velho, imaginem as crianças. Dica número 8. Hoje, com os aplicativos de celular,
com toda essa infinidade de recursos nas redes sociais, nas mídias, a gente consegue educar muito facilmente. Existem vários aplicativos, vários jogos que vão ajudar você nessa tarefa da educação financeira para os seus baixinhos. Então, busque, faça uma seleção, você com o nível de conhecimento que tem, faça uma análise e baixe alguns desses aplicativos para que você possa fazer um teste e então apresentar para as suas crianças para que ela desenvolva todo esse relacionamento saudável com a graninha que elas vão ter. Hoje é uma graninha, no futuro podem ser valores muito maiores e aí as dificuldades para recuperar quando se dá um passo errado também são muito maiores. Então, esse processo de aprendizagem continuada é muito importante. Dica número 9, e aí vem todo um lado muito especial: generosidade e doação. Uma parte daquela mesada que ela recebe pode ser doada para uma instituição de caridade, ou ela pode acumular, ou ela pode fazer tarefas das quais ela separe aquela grana que ela ganhou, aquele dinheirinho que ela ganhou por executar uma tarefa, para que ela possa fazer uma doação no futuro. É muito importante essa consciência de que o mundo gira e aquilo que a gente entrega para o universo acaba retornando para a gente de uma outra forma, acaba nos ajudando. Então, essa coisa da generosidade, do melhor uso, de apoiar instituições, de apoiar sociedades que fazem um trabalho social bacana, também é muito importante. Agora que eu já falei das 9 dicas para essa educação financeira para os baixinhos, eu vou falar da mesada. Mas antes de te passar o valor da mesada semanal e mensal, eu vou abordar aqui alguns conceitos sobre a mesada que são muito importantes. Tá? Se liga, porque eles vão te ajudar na tomada de decisão de quanto deve ser a mesada para o seu filho. O fator número 1, é claro, é a idade da criança. Uma criança de 6 anos tem que ter um nível de mesada adequado. Uma criança de 10 anos tem outros níveis, tem outro entendimento. Um pré-adolescente de 12, 14 anos tem outro. Então você vai ajustando o valor da mesada conforme a idade da criança. Um segundo fator muito importante é o local onde você vive, a sociedade na qual você está inserido. Então, estes valores podem diferir de uma localidade para outra, de um nível social para outro, mas eles devem estar sempre referenciados ao item anterior, que é a idade da criança, a idade do adolescente. Mas é importante essa adequação, ou seja, você que vai ser o fornecedor, vai ser a empresa que vai pagar aquela mesada para a criança, você tem uma determinada renda, você mora num determinado local e esses fatores vão estar diretamente relacionados com o valor da mesada que você vai atribuir para os seus filhos. Um terceiro fator muito importante são as despesas adicionais. Parece brincadeira, né? A gente falando de criança e o que uma criança pode querer como despesa adicional? Uma visita de um parente, uma visita de um priminho que vai lá, que quer ir ao cinema. Então, esses fatores vão te ajudar a que ela saiba administrar bem a graninha que ela tem, para poder entender que durante a nossa vida alguns fatores acontecem, às vezes o caso de um lazer, às vezes uma despesa médica, às vezes uma despesa educacional, mas são fatores extraordinários que vão fazer com que ela tenha uma despesa extraordinária. Muito importante que você, como o educador financeiro, estabeleça quais são os seus objetivos educacionais. Um prazo previamente determinado para que ela ganhe consciência, para que ela possa fazer bom uso do entendimento e do conhecimento adquirido. Isso tudo vai te ajudar a determinar qual é o valor da mesada que você vai dar para a criança, referenciado sempre à idade que ela está naquele momento. Então, como gestor, você deve ter esse planejamento antecipado para que aí você possa até mesmo justificar para as crianças por que daquele valor, por que ela está recebendo X dinheiro de mesada semanal ou mensal e quais são as expectativas que
que você tem com ela sobre a gestão desse valor. Por último, mas não menos importante, é a autonomia financeira. É muito importante que, atrelado ao valor da mesada, você dê ao seu filho, à sua filha, a liberdade de tomar algumas decisões. Exemplo, se a mesada é muito baixinha, muito pequenininha, ela vai ter uma dificuldade muito grande para poder fazer a gestão e entender o que é importante guardar dinheiro, é importante fazer as ações de generosidade, de doação. E se o valor for muito alto, ela não vai entender o valor de economizar. Por quê? Por mais que ela gaste o dinheiro, vai ter sempre dinheiro sobrando na sua conta, no seu cofrinho. Então, o valor, esse ajuste é muito importante, mas dê a ela, sim, autonomia para tomada de decisões sobre como ela vai fazer a gestão daquele valor que você atribuiu. Pô, Natan, o valor da mesada. Qual é o valor da mesada? Eu estou no final do vídeo e quero ouvir de você. Bom, importante, não há uma regra escrita em pedra que diga o valor é X, mas existe sim uma excelente referência. E eu vou te falar agora. R$ 1 por ano da idade da criança. Uma criança de 6 anos, R$ 6 semanais. Uma criança de 10 anos, R$ 10 semanais. Isso pode variar com aqueles fatores que eu falei anteriormente e também com as suas posses, mas tente não exagerar na dose, nem para cima e nem para baixo. Então, R$ 1 multiplicado pela idade da criança por semana é o valor indicado para que você use como mesada para a educação financeira dos seus filhos. Muito importante. Estabelecido o valor, tenha uma conversa aberta sobre a periodicidade que você vai fazer aquele depósito, aquela entrega da grana, a importância de economizar, a importância dessa consciência e bom uso daquele recurso, a importância de um planejamento. Toda essa conversa tem que ser absolutamente adequada à idade do seu filho. Você não vai chegar para um pré-adolescente de 14 anos e dar exemplos de uma criança de 6 anos. Então, faça esse ajuste conforme a idade do seu filho e eu tenho certeza que os resultados serão excelentes. Vai se tornar um pré-adolescente com uma consciência muito boa, um adolescente com uma consciência sensacional e vai se tornar um adulto que vai fazer uma ótima gestão dos recursos que ele tiver naquele momento. Vai passar por estágios, vai passar por grau de profissionalização, pode se tornar um empresário. Ele vai saber exatamente a importância de tudo aquilo que você ensinou ainda quando ele era criança. Olha só, eu te dei dicas sensacionais, dicas práticas, dicas teóricas que você vai começar a usar a partir de amanhã. Agora eu vou te pedir uma coisinha. Pega esse vídeo e manda para outras pessoas, comenta aqui embaixo, fala o que você já fez, o que você não fez. Não precisa colocar números não estou interessado, mas é importante que eu saiba como é que esse vídeo está chegando até você. A importância que ele vai ter na conversa que você vai ter com os seus baixinhos, tá bom? Então clica, comenta, compartilha, pega uma parte, um dedinho só lá e manda para outra, tá bom? Então, até a próxima.